O escritor Paulo Lins está em Porto Alegre divulgando seu novo livro. O autor de Cidade de Deus lança agora Desde que o Samba é Samba, pela editora Planeta, e ele é nosso convidado aqui para falar da obra. Tudo bem? Tudo bem. Você esteve agora no final de semana lançando o livro dentro da programação do Festival Literária, né? O Maurício me convidou, eu fiquei assim, um evento muito legal. Eu fiquei um pouco triste porque é a primeira vez que eu venho a Porto Alegre e o Moacir Clia não está aqui. Então, a última vez que eu vim aqui, eu estava falando com o Fernando, ele me recebeu e tal, então eu vim a Porto Alegre e não encontrar o Clia, uma coisa assim, me deu uma... Mas está tudo bem, né, também. Tá Desde que o Samba é Samba, você, nesse livro, apresenta, então, um pouco da história do samba no Rio de Janeiro? O nascimento da primeira escola de samba e o nascimento da música popular, né, da música popular que... De uma vertente da música popular brasileira, né, das músicas do Brasil. O samba canção, né, vem parte dessa 1928, 30, e mostra que esse samba que foi criado no Rio de Janeiro, o samba que nasceu no Rio de Janeiro, ele nasce com um plano piloto, com preparação, com invenção, a preocupação realmente de fazer uma música nova. Você fez uma pesquisa histórica para compor esse romance. Em que medida você trabalha com ficção e realidade aqui? Olha, eu digo que a história do samba é a realidade. O resto tudo é ficção, porque eu não vivi lá. Né? Não posso, a história... Tem um sujeito que fala que assim, você não pode confiar na história porque quem escreve sobre a história não viveu e não esteve lá, entendeu? Então, assim, eu não sei como é o diálogo de cada um, a composição do diálogo. Eu tenho alguma coisa de cada personagem que eu ouço falar, que o sujeito era assim, que era uma pessoa, e pelo que ele escreveu, pelo que ele falou, né? Aí eu componho o personagem, né? Mas os diálogos, as relações ali, a maioria é ficção. Em São Paulo, Semana de Arte Moderna, no anos 20, né? 1920, final dos anos, início dos anos 30. No Rio de Janeiro, o samba. Que comparações que a gente pode fazer sobre esse momento do Brasil e no Rio de Janeiro? O modernismo estava redescobrindo a Europa, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade. O pessoal queria se voltar, né, para os valores europeus. E no Rio, o pessoal estava voltando para a África. Coisa que o pessoal do modernismo não queria, nem o homem profundo que eles falavam, né, os indígenas e os negros, eles não estavam. A questão mesmo era a cultura europeia, se voltar e ir para a Europa. E esse pessoal do Estácio estava indo para a religião africana, estava indo para os ritmos africanos, né, para a filosofia de países da África, que são bem diferentes, né. E o Rio estava recebendo pessoas de várias partes da Europa também, né. Então essa mistura de cultura, essa evolução, essa efervescência cultural, resultou nisso que a gente está fazendo hoje aqui, né. Como é que foi o processo para você criar esse livro de escrever mesmo, né? Porque você teve a Cidade de Deus, um grande sucesso, um best-seller, e de alguma maneira existia um fantasma, assim, para você como escritor, a partir desse sucesso? Lógico. Isso porque eu fui muito cobrado pelo segundo livro. Tem que lançar um segundo livro logo. E a arte não é assim. Ela não funciona assim, você fez o grande sucesso, você vai ter que fazer outro. Eu tinha que ter certeza do que eu estava fazendo. Eu tinha que ter um tema que eu me identificasse com ele, que eu amasse ele, que eu tomasse ele para mim, como filho, como um parente, como um grande amigo. O tema tem que ser um grande amigo seu. E isso não estava acontecendo. Eu tinha pensado em escrever esse livro antes do Cidade de Deus, mas depois eu perdi um pouco desse parentesco com o tema. Aí depois foi retomando, fui me apaixonando de novo, fui lendo, fui vendo, fui pesquisando, pesquisa tanto em bibliografia, em livros, né, mas também no Arquivo Nacional, no arquivo da polícia, porque muitos dos sambistas, o samba era perseguido pela polícia, né, foram presos e tal, e outros também cumpriram a pena por outros motivos, né,
Brancura foi um deles. Ismael Silva também cumpriu. Então eu fui vendo, fui me interessando, mas foi difícil, porque a cobrança do segundo livro, né, foi ferrenha, foi ali, todo mundo cobrava. Não só meus familiares, mas o meu porteiro, o taxista, a aeromoça, o pessoal, os artistas, todo mundo cobrava. Porque nesse período, depois que você lançou Cidade de Deus em 97, a partir daí você trabalhou com roteiros de televisão, também fez roteiros para cinema, né? Uhum. Mas livro ainda estava nesse processo de gestação. Porque você fazer um roteiro para cinema, você vai fazer cinema, você trabalha com um monte de pessoas. Tem um diretor, tem um produtor, então um puxa o outro. Né? É mais fácil, porque você trabalhar sozinho, trabalhar com outra pessoa, né? A partir daí você trabalhou com roteiros de televisão, também fez roteiros para cinema, né? Uhum. Mas livro ainda estava nesse processo de gestação. Porque você fazer um roteiro para cinema, você vai fazer cinema, você trabalha com um monte de pessoas. Tem um diretor, tem um produtor, então um puxa o outro. Né? É mais fácil, porque você trabalhar sozinho, trabalhar com outra pessoa, né? Você divide, né? a tarefa, divide os propósitos, as ideias. Agora, o romance é um dia atrás do outro. Não vai assim, vou apressar o romance. Vou dar uma apressada aí. Não tem isso. Não tem como. Não tem. Faz um pouco mais rápido. Dá para entregar mais rápido? Vamos terminar e tal? Não. Você tem que fazer de acordo com o seu organismo estar ligado àquela escrita. Sabe? Não pode chegar o orientador, o mestre, alguém. Não, você tem que ficar sozinho e ficar feliz, né? Direto com o trabalho, encarando todo dia e não pode abandonar. Paulo, temas polêmicos aqui, né? Homossexualidade, por exemplo, dentro do reduto do samba, na década de 20. Hoje acabou, né? Não tem mais. Bom, isso é uma coisa que eu acho tão natural, né? Eu pensei em colocar e não colocar, mas é tão natural, uma coisa tão que deve estar em pauta, é tão natural, mas não está em pauta nunca, né? Existe muito preconceito, existe muito que não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo. Eu acho que é uma coisa que tem no Brasil ainda e deve acabar, né? Você pode falar o que você quiser, você pode falar o que você quiser. Desde o momento que você fala que é uma ficção, que é um trabalho de arte, não tem essa. Eu não dou muito ouvido a essas polêmicas, não. Um outro tema importante do livro é a religião afro-brasileira, né? A Umbanda. Você também buscou as raízes da Umbanda no Brasil e no Rio de Janeiro. Eu busquei a Umbanda, eu fui direto na Umbanda, mas eu não fui em livro, não. Eu fui direto dentro do terreiro de Umbanda e fui lá e entrevistei todas as entidades da Umbanda, que está no livro. Eu falei diretamente com elas, sabe? Elas estão aí. As entidades são as mesmas, né? E eu fui lá e conversei tudo que eu escrevi sobre a Umbanda. Lógico que teve alguns pontos que eu fui ver em livros, que eu tive que dar uma olhada, que eu pesquisei em documentos. Mas a história mesmo da Umbanda, a essência, eu conversei com os espíritos que vão nos terreiros de Umbanda. Né? Minha conversa foi com os orixás, aí não tem... Se tiver alguma coisa errada, vai lá reclamar com eles. Paulo, antes de encerrar, seus projetos atuais. Eu trabalho na Rede Globo de televisão, né? Estou fazendo a minissérie. Agora estou jogado nisso, que deve ir ao ar esse ano que vem, ainda estamos estudando, estou fazendo... Trabalho para televisão, né? Estou fazendo a minissérie. Legal. Obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Obrigado. E lembrando então que quem quiser detalhes sobre o livro, é o site da editora planeta.com.br. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com mais notícias culturais.